Olá, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo aí? Boa noite. Que bom a gente poder estar junto, trocarmos experiências, conhecimento. Oi, linda! Que bom ver você aqui. Oi, Yuri. Tá aí, bom te ver, querida. Tiago, que legal, Bela. Gente, eu tô aqui tentando convidar a Clérison, tá? Vão desconsiderando aí o analfabetismo digital, mas eu tô aqui tentando convidar a Clérison. Eu já mandei o convite. Que bom, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Oh, querida. boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem, bem? querida? Gente, que coisa boa estarmos aqui juntos mais uma vez, né? Você e Aham. eu, Clérison. Então, gente, para quem não me conhece, né? É, Para quem nos conhece, né? para quem não nos conhece, nós vamos nos apresentar, tá? Eu Certo. sou Josiane Vasconcelos, sou filósofa e psicóloga e estamos aqui trazendo um tema interessante para todos nós, bem, ele é atemporal. Olha, eu tô vendo a Ana Paula aí, coisa boa, Clédson, Ana Paula também, Ana Paula Que Sobral. legal, Vou deixar você se que apresentar legal, minha agora. amiga. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, Josiane, mais uma vez pela oportunidade e pelo convite, né, de a gente estar junto, né, Sim, e fazer essa live em particular. É, realmente é uma grande oportunidade nossa, né, de sempre crescer junto, ainda mais dentro desse novo contexto existencial que estamos passando, tá? isso. Meu nome é Clérison Torres, para quem não me conhece também, sou psicólogo de formação, professor, né, de faculdades há mais de 20 anos e psicólogo clínico e, em suma, estou aqui à disposição, né, para Pois que a gente é. possa conversar sobre esse tema, Gente, autoconhecimento. muito bom tema. Eu esqueci de falar, gente, que é com muita honra, né? Que eu estou aqui compartilhando com meu ex-professor, uma pessoa inspiradora, uma pessoa incrível que eu admiro muito, e por isso eu estou muito feliz de estar aqui com você, Clérison. E também dividir aqui com nossos Obrigado, minha amiga. colegas e seguidores. É? E o que despertou o interesse nessa live de hoje é justamente falar sobre um tema que é atemporal e é algo que é inerente ao ser humano: dor e sofrimento. Perfeito. Dor e sofrimento. Se Isso. nós tivermos um olhar sobre a dor,
um olhar físico, um olhar biológico, como você mesmo destacou, Clériston, quando conversávamos. A dor, ela é algo físico, que se manifesta para nos alertar, e muitas vezes. A dor incomoda, lógico, o nome dor, tudo aquilo que causa dano, né? Tem a ver com dano. Então, tudo isso faz... a dor também, ela vem trazer para a gente um alerta. Então, se você pensa na dor como algo, uma dor de cabeça, por isso que eu fiz essa relação com a dor física, uma dor de cabeça, você pode perceber que o seu organismo está lhe sinalizando para que você tome cuidado com algo que está acontecendo que não está fluindo bem em seu organismo. Imagine, se nós não sentíssemos dor quando nós tocássemos em algo, digamos que a gente coloca a mão numa chapa quente. Essa chapa quente, se nós não sentíssemos dor, nós poderíamos perder a mão. E isso faz com que a gente tenha, a dor sinaliza para isso. A dor de dente é um alerta para que o dente não seja perdido. Mas, Clériston, me parece que está tendo um ruído. Eu estou ouvindo um ruído, eu não sei se é... Agora melhorou. Então, Melhorou? Melhorou. Não, Então, eu tirei o microfone, o fone. Eu esqueci o fone. Eu esqueci que live é em pé, né? Melhor. Não, Ah, deitado não fica aqui. E aí, por conseguinte, eu não tenho como ouvir com o fone que tem embaixo o meu celular. sim. Eu estou com apoio aqui, na verdade. Mas você está me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo com tá? ruído. Pronto, então eu vou botar o fone de ouvido. Está tendo um Só ruído. Por isso que eu coloquei também para não ficar esse ruído. Então, gente, quando a gente fala, né, sobre o tema dor e sofrimento, como eu disse, é um tema temporal. Nós estamos o tempo inteiro e é inerente ao ser humano. Então, essa coisa de dizer, não vamos sofrer, isso não é real. Porque a dor faz parte. O sofrimento também. O sofrimento é uma dor que causa um mal-estar. E nós somos seres que estamos em busca do bem-estar o tempo inteiro. Ou melhor, em busca do prazer. Há aqueles também que sentem prazer na dor. É verdade? Então isso também a gente precisa prestar atenção. Então, quando eu fiz essa correlação entre dor e sofrimento, é uma forma da gente poder saber identificar e discernir os mal-estares da vida. A forma como a gente lida com todos esses eventos que nos tira do eixo, que por muitas vezes nos deixam incomodados diante de situações e causa muito desconforto. A dor, considerando ela física, nós não temos como evitar. Partindo daquela frase, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, tá? De um autor desconhecido, mas que a gente pode analisar bem essa frase, traz que essa dor, ela é algo que só pode ser minimizada através de um paliativo. Enquanto o sofrimento é algo que nos cria um mal-estar, que nos dá um desconforto, que causa um desconforto. E o sofrimento, ele se manifesta de várias formas. Através de muitas atitudes que nós temos, quando nós não estamos, vamos dizer assim, dominando certa situação, por desconhecer como ela funciona, por desconhecer qual a origem dessa circunstância. Mas o sofrimento, ele só existe com a nossa cumplicidade. Se nós não o apoiarmos, o sofrimento não vai subsistir, porque o sofrimento é nosso. A dor, ela vem de fora e nos causa. Então, nós não temos poder sobre ela, nesse sentido. A não ser utilizar uma medicação, uma substância bioquímica, neuroquímica, para poder combater, a depender do que seja. Mas há também aquela dor de quem tem um transtorno mental, que apesar, ele sofre, mas ele não sente a dor física, mas ele sofre.
Então, são várias formas de nós identificarmos essa dor e esse sofrimento. Mas, partindo disso, o mais importante é não saber, não somente identificar, mas como isso vem acontecendo. De que forma nós estamos aliviando essa dor, o sofrimento. O sofrimento nos causa esse desconforto e a partir daí não existe o parar de sofrer, porque é uma questão ontológica, ou seja, é inerente ao ser humano, é inerente ao sentimento, à forma como se sente. E por muitas vezes a gente se depara com situações em que a mesma circunstância, uns sofrem de uma forma e outros sofrem de outra. Imagine quando acontece algo que nos machuca, que nos causa ofensa, nós, por muitas vezes, a depender de quem fizer isso, né, nós podemos sofrer através de uma dor que é causada pelo outro. Quando alguém que a gente gosta muito fere com palavras, ou no meio de uma discussão, imagine lançar um objeto no rosto, você vai sentir dor. Mas você tem a opção de sofrer ou não. A dor tá ali. O objeto machucou você? Ok, tá machucado. Mas você pode escolher se aquilo você vai entender como uma ofensa ou como uma humilhação. Porque a humilhação, a ofensa, é uma escolha nossa. Se alguém disser que lhe humilhou, que nos humilhou, na verdade, nós é que nos sentimos na condição de humilhados. Se o outro diz, não gosto de você, o gostar é dele. Ele escolhe quem gostar. Então, isso, nesse movimento, nessa sensação que nós temos, diante disso, é que nós precisamos entender como é que nós estamos funcionando. E aí o autoconhecimento vem para contribuir de uma forma muito positiva e bem esclarecedora, porque sai do campo do saber e vai entrando no campo do sentir, do seu movimento, da sua forma, da maneira como você lida com as coisas. Então, Cléison, eu queria que você até falasse mais a respeito disso. Essa questão do autoconhecimento Claro, diante desse sofrimento, desse mal-estar, e que todo mundo está sentindo agora, né? Com esse é isolamento. verdade. Ok, minha amiga, desculpa aqueles que estão participando, o movimento, a inexperiência ainda das lives, mas vamos dialogar um pouquinho mesmo. Sim. De antemão, mais uma vez, agradecer, Josiane, pela oportunidade de aqui estar. Claro. Falar de autoconhecimento é a nossa praia, né? Sim. De fato, ainda mais como psicólogos, Sim. no caso, mas não só como teóricos, né? Mas como práticos, de fato. Eu acho que nesse tema, autoconhecimento, e aí dois pontos, dor ou sofrimento, como você bem falou, compreender essa frase que a gente acredita que talvez, pelo menos o autor da terapia da aceitação e compromisso, né? Da ACT, ele traz formalmente o Reis, que a dor é inevitável, em outras palavras, o sofrimento, então ele pode ser opcional. Eu digo pode, fazendo um acréscimo, porque não é fácil não sofrer diante da dor, né? E aí o que a gente deve compreender, primeiro, e aí eu vou provocar, é que me parece que a dor é a justificativa da vida, né? Parece um absurdo o que eu estou a dizer, mas até prova o contrário, evoluir pressupõe aprender. Evoluir pressupõe conflitos, conflitos pressupõem reformulações, renovações, reconfigurações, aprendizados, né? E, por conseguinte, não tem como a gente crescer sem dor. Até o próprio Piaget já dizia, né, que para aprender, rever os meus esquemas, dói. Dói porque é um conflito cognitivo, né? Antes eu achava, tem um exemplo clássico, né? Antes eu achava que au-au é focinho molhado, quatro patas, né? Rabo, então, de fato, é au-au. Mas quando eu vejo uma vaca, dizer que é au-au, obviamente, tende a gerar um conflito, porque o som não é de au-au. Né? A altura, o tamanho não é de au-au. Então, tem algumas peculiaridades que levam ao conflito cognitivo para que o indivíduo ou reformule seus esquemas já prévios, que assimilava tudo como au-au, ou, de fato, crie novos esquemas, no caso. Então, essa aprender exige, literalmente, essa
esse conflito cognitivo, até mesmo para transformarmos eticamente em raciocínios morais mais elevados, não é o saber que nos dá isso, é justamente a dialética entre dilemas cognitivos morais. Esses dilemas morais fazem com que eu tenda a se dar conta que a minha forma de raciocinar no mundo, né, moralmente no mundo, não responde àquela realidade imediata, emergente que está nos exigindo. E, por conseguinte, dói, né, sai da zona de conforto e, por conseguinte, nós somos convidados a uma forma de raciocínio um pouco mais elevada. Né? Então, o que estamos a pontuar é que aprender, crescer, desenvolver fisicamente, como você bem colocou, uma criança sente dor, né, às vezes nas articulações, quando dá a crescer em particular. Quando alguém percebe de uma forma diferente da gente, Sim. né, e por conseguinte, quando a gente quer sustentar uma dita verdade e o outro também uma dita verdade, dói. Dói porque às vezes nós tendemos, tanto que dói, que a gente não quer sair da zona de conforto, e dói a gente querer convencer o outro de uma dita verdade. Essa é a nossa grande ilusão, e o autoconhecimento ele já inicia aí nessa dialética de você ou eu darmos uma tese e o outro contrapor possivelmente essa tese com a sua Isso. antítese, e todos os dois investigando, né, na possibilidade de uma E a síntese. ciência é isso, né? O movimento Exatamente. epistemológico provoca isso. A gente não existe uma verdade estabelecida, tudo é refutável. Né? Tudo a gente pode investigar e procurar saber e não aceitar como verdade, até porque essa crítica que nós fazemos aos nossos pensamentos, a tudo que acontece, faz parte do processo do aprendizado. Você colocou aí, Clérison, sobre a dor e o aprender, e Uhum, a questão da dor, como é importante no aprendizado. Um exemplo bem aos nossos olhos é tudo isso que a gente está vivendo hoje. Esse isolamento uhum, social. Quantas pessoas estão sendo aqui agora provocadas pela dor da perda da liberdade, pela dor, uhum, pela angústia, pela ansiedade, pela justamente por toda essa inquietação que está acontecendo em ter que criar novos hábitos, ter que se adaptar a uma nova realidade. E tudo isso, essa dor, uhum, nos impulsiona a uma incerteza e nós, como seres que buscamos essa sobrevivência, estamos aprendendo com ela. uhum. Cabe a nós, através do autoconhecimento, saber utilizar as nossas ferramentas psíquicas para amenizar, para aliviar esse sofrimento. Porque parar de sofrer é ilusão. Né? É verdade, é verdade. É porque, quer dizer, é, não sofrer com a experiência, é, eu diria até que é possível, acho que a maturidade nos ensina isso, né? Sim. Ou seja, Minimizar. eu acho que, A minimizar o exato, sofrimento. O sofrimento é inerente. A gente já nasce sentindo dor, fazendo esforço. Eu falo sofrimento no sentido de esforço, no sentido de colocar uma energia para que algo aconteça. Né? uhum. O próprio Heinz, ele na sua terapia, ele sustenta, Reis, perdão, Regra. ele sustenta que sofrimento é igual matematicamente à inflexibilidade psicológica, né? Então, essa inflexibilidade de lidar com aquela dor faz com que eu sofra com a mesma experiência. O próprio Viktor Frankl, né, da logoterapia, Sim, evidencia que se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem um sentido. faz. E na medida que eu, exato, que eu tenho a minha maneira de visar aquele sofrimento, me oportuniza vê-lo de formas distintas, de fato. É difícil, como eu dizia, não sofrer diante da dor, mas acredito que a gente pode evitar conflitos, Muito. né? E o conflito, de fato, eu entendo que ele nasce, a fonte do conflito é o saber, olha o paradoxo, é o conhecimento. Sim. Porque agora eu tenho uma razão, você tem uma razão, e por minha razão eu sustento uma verdade, e pela sua razão você sustenta a verdade, somos capazes de matar um ao outro É. em nome da E o razão. A conflito? história da humanidade está aí, o Está conflito, no caso, né? estabelecido. Um embate de desejos que se contrapõem, e nós não estamos preocupados ou abertos à cooperação, à abertura. Estamos, na verdade, a querer sustentar ditas verdades. E o que favorece a gente quebrar o conflito? O autoconhecimento. Isso.
Então, o autoconhecimento seria é verdadeiramente o meio, porque ele não labuta com o saber. Quem prima, e a sociedade, como você bem colocou, hoje sofre diante do isolamento, do distanciamento social, penso que em razão justamente porque valorizou em demasia o conhecimento e pouco o autoconhecimento. Então, nesse sentido, Josiane, importa também nossa live, porque eu ouço muito se falar de autoconhecimento como um saber de si mesmo. Mas esse saber de si mesmo, afinal, autoconhecimento, conhecimento de si próprio, né? Mas autoconhecimento verdadeiramente, percebo, não como esse saber superficial de si Sim, mesmo, mas um saber de essencialidade, né? Então, esse saber de essencialidade só se alcança ele como fruto do sentir, como você também destacou. Ou seja, importa ao ser humano se permitir labutar não com saber, mas com sentir. Vou melhorar. Não é que o saber seja um problema, né? O ser humano sai da ignorância através do saber. Enquanto ele estava na ignorância e na sua dita incompetência, e o não saber da sua incompetência, ele teoricamente não tinha conflito. isso. Mas como ele toma consciência da sua incompetência, aí começam um pouco os conflitos, porque ele vê que a sua forma de pensar, agir, seu modo de ser, seu jeito de ser não dá conta de uma realidade relacional, existencial e assim vai. Então nós somos Isso. convidados a uma reviravolta, a uma ruptura em particular. E nessa ruptura, nós primamos pela informação e, por conseguinte, pela construção do conhecimento. Aí é que há a possibilidade do conflito se estabelecer. Porque quem prima pelo conhecimento, prima pelo saber. E quem prima pelo saber, prima pelo poder. Então eu acho, como é a razão, que eu posso até lhe sustentar ou lhe convencer de algo, e você vice-versa. E esse poder nos leva, esse saber do conhecimento, a realizações, mas não a autorrealização. Me permita um pouco mais, a autorrealização se conquista como autoconhecimento, porque agora eu vou focar não só no saber, mas sim no sentir, no desvendamento de mim mesmo, no desvelamento de mim mesmo, como eu prefiro conceituar o que é autoconhecimento. E esse desnudar-se é se expor. Esse desnudar-se, na verdade, é tirar o véu das ditas crenças, ditas verdades, das ditas certezas, das ditas, sabe, culturais, sociais, tudo aquilo que eu me apropriei. E me permitir ao desconhecido. Por isso que o autoconhecimento ele está intrinsecamente relacionado, assim percebo, à dor, não ao sofrimento. Porque o autoconhecimento, uma vez eu experimentando a dor do viver, porque crescer dói, viver é Uhum. duro, na verdade, e isso nos convida a uma nova reconfiguração. A prova, já diziam os existencialistas, é a angústia, é o tédio, é, na verdade, a solidão, que são do Ansiedade, humano, a ansiedade. ansiedade, que são A- do humano. Eu digo que a ansiedade é um sofrimento induzido, porque a pessoa Uhum. quer viver o futuro no presente e principalmente criando uma realidade que ela não tem propriedade sobre isso. Muito bom. Ela tem um auto, como você fala, é uma antecipação do É, futuro. Então é isso. auto-induzido, na verdade, né? É um De fato. sofrimento induzido. Não está Uhum. fora do plano da consciência. É, a ansiedade é Pois algo que bem. está presente muito no ser humano, está presente no dia a dia. A pessoa levanta, já amanhece, já pensando como é que vai ser o final do dia, já pensando e deixa de aproveitar o hoje, deixa de experimentar o hoje, o aqui e agora, as coisas que estão acontecendo, Perfeito. as pessoas, as informações. E há um engano que o senso comum traz e que muitas pessoas ainda não e têm uma certa incompreensão sobre o tema do autoconhecimento, porque autoconhecimento não é somente saber do que você gosta, do que você não gosta, do que você quer, qual o seu propósito de vida, não é somente isso. O autoconhecimento ele está muito além. É o como você está sentindo isso. Através do autoconhecimento, a gente é capaz até mesmo de perdoar, né? Porque Sim, não julgar e perdoar. Porque no momento em que você não perdoa, é como se você dissesse que eu estando naquela situação que o outro, eu faria diferente. Então, que falta de humildade seria isso? De não entender que o outro também é capaz de errar. Que o outro também é capaz de errar no sentido, tá, de contradizer
expectativa, né? Então, esse outro também pode fazer algo que está dentro do comportamento volitivo dele. E que isso vai entrar Uhum. em contradição com aquilo que nós esperamos. Então, o quanto é importante o autoconhecimento para evitarmos conflitos, para aceitarmos as condições. Até mesmo uma semente, quando ela é plantada, existe um tempo de espera para que ela cresça. E se a gente não tem consciência disso e sabe disso, aí a gente fica querendo que ela cresça logo, ela se transforme logo numa árvore bonita que a gente quer ver. Então, é um sofrimento que é provocado. E há Uhum. várias formas de criar esse mal-estar. E nós somente percebemos o que estamos sentindo, se aquilo de fato é uma dor ou se é um sofrimento, quando nós nos aproximamos dos eventos desse sofrimento. E aí, a partir disso, Uhum. nesse movimento do autoconhecimento, a gente chega próximo disso e sabe discernir o que é isso e, por muitas vezes, pode deixar de sofrer, ou ao menos minimizar esse espectro do sofrimento, que é essa angústia, a ansiedade, a procrastinação, que a gente fica naquela coisa de terceirizando a responsabilidade para o outro. Ah, eu não sou feliz porque o fulano que está ao meu lado não me faz feliz, porque eu convivo com meu filho, com meu marido, com minha mãe, com meu pai, eles não me fazem felizes. É uma forma de você estar atribuindo ao outro um sofrimento que, que é seu, porque o sofrimento a gente tem Uhum. propriedade sobre ele, então a gente coloca onde quer. Falando assim, parece até que é como se fosse um objeto, né? Uhum. Tão simples, Uhum. mas é possível. O autoconhecimento É, propõe sem isso. dúvida. Sim. É caminho do meio, né? Ou seja, para alcançar a nossa se eu posso dizer nossa, mas a autorrealização, que é a expressão plena do nosso ser, das nossas possibilidades, potencialidades, o caminho do meio é o autoconhecimento. Entre o saber e o ser está o sentir. Entre a teoria, digamos assim, nós começamos com a teoria, vamos para a prática, que é o autoconhecimento, e depois a praxis, né, que é a autorrealização. E Exato. isso não depende da gente, É. né? Uma coisa é a realização, a autorrealização, a gente não tem como precisar as consequências do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é uma experiência direta, se eu posso dizer, correta e completa. O autoconhecimento é um processo de integração, não é no nível do pensar e nem Não. do perceber apenas. Bio, Ele inicia. biopsicossocial e espiritual também. Pois é, mas o autoconhecimento ele começa com a autopercepção para que haja uma autointegração. Então, eu acho que a psicologia cresceu muito a partir das pesquisas de neurociência, com os benefícios, como você acaba de destacar, neurofisiológicos, afetivos, cognitivos e espirituais, das práticas do uso das forças mentais, né? Como você destacava logo no início, né? Das forças mentais humanas, e em particular a reflexão para discernir, a concentração, a meditação, essas são forças mentais. Sim. E observe, hoje são faladas como técnicas, mas a técnica não é a meditação. A meditação, na verdade, ela pode ser, digamos assim, uma coisa é estar meditando através de uma técnica, outra coisa é o adentrar no estado de ser Meditação. meditação. Então, meditação, mindfulness, é um estado de ser mais do que uma técnica. Então, por conseguinte, quando eu lanço mão de uma prática como essa, para vigiar os meus pensamentos, se eu faço uma prática de concentração, ou seja, 100-0, 99-1, 98-2, quando eu disperso, eu Sim. volto, 98-2, 97-3, 96, dispersei e volto. Ou seja, eu estou com o pensamento ainda, estou concentrando, mas quando eu menos espero, dentro desse estado de ser concentração, que é o estado da concepção. E, por conseguinte, eu saio de uma prática como essa, porque é um exercício, ela não é relaxamento, outro engano que se fala hoje, né? Essas práticas são forças mentais humanas que nós utilizamos, tá, como recurso, de fato, para labutar no processo, digamos assim, como método mesmo para o autoconhecimento, né? Ele é verdadeiramente um método. Então, quando eu uso dessas forças mentais, né, da reflexão, concentração, meditação, contemplação, eu literalmente eu estou meditando até que eu adentre nesse estado de ser.
o estado de concepção, o que eu venho depois, eu só percebo depois. Eu percebo que intuí, eu percebo que tive um insight, eu percebo que concebi. Então, uma vez no estado de concepção, por isso o nome mindfulness, com a tentativa de representar uma outra palavra do sânscrito, no caso, que é uma tentativa de dizer, olha, é mente ampla, é mente aberta, mas foi traduzida como atenção plena. Tá? Então, ou seja, no fundo é uma mente sem julgamento, ou seja, é uma mente sem julgamento, sem pensamentos. Falar de mindfulness verdadeiramente é falar de pensar sem pensamento. Ou seja, é o estado de autoconhecimento, é isso, que nos leva, na verdade, a esse estado de integração. E isso não é com o pensamento. Eu não chego com o conhecido ao desconhecido, mas eu Sim. parto do conhecido e, quando menos espero... Acho que a conexão de Cleison caiu, então encerrou. Alguém pode me avisar aí de que horas são? Eu vou abrir esse momento, então, para que vocês possam fazer perguntas, para a gente poder entrar nessa discussão, prosseguir nessa discussão. Podem mandar fazer perguntas, que aí a gente vai interagindo. Ok, obrigada, Michele. 18h30, então temos mais meia hora aí. Deixa eu me tentar aqui recuperar, Clédson, para a gente voltar aqui, tá? Só um minutinho, gente. Chamei ele de volta. Vocês podem pensar já nas perguntas para a gente Oi, poder minha amiga. interagir. Teve uma queda aí, né? Não sei o que aconteceu, não, de Você fato. saiu da live, então eu aproveitei e falei com o pessoal aqui para já elaborarem algumas perguntas, porque aí a gente abre nessa Perfeito. discussão e amplia essa discussão, tá? Josiane, então, me permita, Sim. antes da pergunta, Sim. me permita 5 minutinhos para Sim, só pontuar por favor. focar agora um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento. Uma das coisas que me ajudou muito a compreender isso é compreender que existem dois movimentos na vida, né? Isso para mim foi uma grande chave. Nem tudo eu tenho controle, porque às vezes eu quero ter o controle de tudo. Muito E eu me exijo, importante isso. me cobro, me julgo, né, por tudo assim. Aliás, a gente foi educado muito nessa pegada, né, de É, você ter nós temos que, é, alguma coisa assim. E esse é o paradoxo, porque a mudança não está naquilo que eu quero ser. A mudança está em eu aceitar aquilo que eu não quero ser, né? E sim, aceitar o que eu não quero ser é o que é aceitar aquilo que aqui agora, como você destacava, acontece em mim. Então, não é querendo ser paciente que eu vou ser paciente, mas compreendendo aquilo que aqui agora existe, que é a minha impaciência que eu não aceito e quero mostrar uma outra coisa. Quanto mais congruente, autêntico, né, integrado com aquilo que eu sinto, essa a possibilidade real de uma mudança ocorrer, porque a mudança só se faz no aqui e agora. Ora, no que existe, diante do que existe, né? E aí eu tenho que me aproximar, como você bem colocou. Então, eu entendo que na vida existem dois movimentos, né? Já, como a gente falava até ontem, os estoicos e, em particular, hoje a própria Fundação Ocidente, nas suas coordenações de ciências humanas, exatas, biomédicas e sociais, a qual também faço parte, a gente reforça muito isso, né? Ou seja, não existe só as leis humanas, existem as leis naturais. E as leis naturais ou universais ou divinas, como queiram, o fato é que essas leis, na verdade, são imutáveis, no caso. estão Eu estou fora do falando das leis controle. naturais, exato, né? Estão fora do controle, é o que os estoicos assim pontuam, o grande logos. Sim, Então, o que eu quero pontuar é que existe o movimento da vida na gente e o movimento da gente na vida. Então, se a gente só acha que é só o nosso movimento, vai ser difícil, porque inevitavelmente a gente cai na dor, né? A gente busca o prazer, é natural, né? E para isso a gente deseja e, por conseguinte, alcança em grau maior ou menor, dependendo da qualidade desse prazer. Mas o fato é que o prazer acaba. Então a gente fica buscando novos prazeres. Então por que busca? Porque há uma falta. A falta é a dor. Então não tem é, como chegar. Se eu crio causa, se eu penso, eu causo. E na medida que eu causo, inevitavelmente eu vou desejar, porque quanto mais eu penso
né? Mas eu desejo aquilo, me afastar ou me aproximar de algo ou alguém, e por conseguinte eu penso porque eu desejo, porque eu quero prazer. Só que esse Isso. prazer pode ser fatalístico, pode ser preventivo, pode ser terapêutico, a depender da forma do meu pensar. Se eu penso fixo, rígido, eu vou inevitavelmente ter um tipo de prazer fatalístico, ou seja, na vingança, na desforra, e vou babar, como diz o outro, né? Sim. Eu consegui, tá vendo aí? Você não sabia com quem você estava mexendo, mas é um prazer É, fatalístico. E ao mesmo tempo é preventivo, de entrar numa loja, não conseguiu sair da loja sem comprar, conseguiu entrar no shopping sem tomar um sorvete ou sei lá o quê, e por conseguinte, poxa, eu me curei, eu fui terapêutico de mim mesmo, fui sim. preventivo. E isso por quê? Porque eu pensei flexível, ou seja, eu pensei submeter na minha liberdade de imaginar, a minha fantasia, as minhas imaginações, meus pensamentos, à autoridade da inteligência, que exige de nós uma autopercepção, eu necessito, é realmente isso que eu devo fazer. Então, a autopercepção, tá vendo? E, por conseguinte, para me adaptar inteligentemente àquela situação. Então, existe, parece-me, para falar de autoconhecimento, dois movimentos. O movimento da vida na gente, e é a gente aprender a valorizar aquilo que sente, né? Diz o Jair Tessio, que quem não sabe, perdão, quem não sabe o que sente, não sente o que sabe. Ou seja, Sim. às vezes eu coloco e convido o cliente daqui no consultório, aliás, eu estou até aqui no consultório, eu não deu tempo para ir para casa. Às vezes eu pontuo ao cliente em particular, assim, peço a gentileza, se ele pode ficar ali de frente para o espelho, e peço solicito para que ele me diga o que é que ele está vendo. É difícil estar no espelho, olha que é o espelho consigo mesmo, ainda mais É. sabendo que alguém está me vendo. Mas naquele momento, quando eu peço, o que é que você está vendo? A pessoa descreve um monte de coisa. Mas tudo que ela descreve não é exatamente o que ela é, mas o que ela pensa ser. Sobre ela. Então, exato. Então, o espelho não diz. O espelho não diz se você está bonito, feio, está gordo ou magro, ele só reflete. Mas a gente analisa, a gente interpreta, a gente julga com toda a nossa historicidade, entende? Com todas as nossas Isso. crenças, valores, traumas, e assim vai. Então, aprender a silenciar pressupõe que se conectar com o movimento da vida em mim, É que necessário. apenas eu, exato, apenas eu reflito. Você já ouviu em sala de aula dizer que não é o outro que me irrita, é o outro que revela que eu ainda reajo de forma irritadiça. Isso. Não é meu parceiro, minha parceira que me gera ciúmes, e ele ou ela que revela que eu ainda reajo de forma ciumenta. Observe a vida se É. refletindo em mim. E se a vida se prova pelo movimento, dar atenção a esse movimento é respeitar a vida em suas possibilidades, entende? Então eu preciso aprender a me esvaziar para dar mais profunda atenção no aqui e agora àquilo que eu sinto, que é aquilo que está se refletindo, aí o Isso. nome reflexão, ato ou efeito de refletir. Posteriormente existe o nosso movimento, o movimento da gente na vida, que a gente agora vai dar atenção àquilo e inevitavelmente vai analisar. Só que muitas vezes a nossa análise foge à realidade, a gente resiste. E aí, daí a importância da gente aquecer de novamente para compreender melhor, como você bem colocou também. Eu tenho que dar mais atenção, eu tenho que me aproximar diante daquilo que eu estou sentindo. Só que autoconhecimento é só ficar aí. Qualquer palavra, qualquer pensamento já não é autoconhecimento, é análise. Mas a análise dos fatos é verdade, elimina a confusão. Mas, às vezes, gera mais confusão. Então, se eu não sei, fica no não saber. É. Se permite dar mais conta do corpo, dar-se mais conta daquilo que sente e ficar nesse estadinho e só sai daí. Observe a meditação. Você está dentro da sua respiração, está atento aos seus pensamentos, está atento aos seus estados emocionais. E só esse estado de atenção, 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 quando você sai da experiência, você está melhor. Mas não foi com o pensamento que você melhorou, dizendo, não quero sentir mais isso, vou sentir positivo. Não, Foi. não é isso, Não, simplesmente não. pela integração. É. Então, uma Foi o autorregulação do ser. encontro com a essência do ser. Com o encontro. Pronto. É por isso a importância da espiritualidade Exato. nos tempos atuais. Porque a É. espiritualidade, a palavra espírito, vem de sopro divino. Atividade, idade, né? Do sopro divino. Então, quanto mais autoconhecimento, mais Mais aproximação. inevitavelmente, mais espiritualidade o indivíduo. O indivíduo expressa-se mais divinamente, com mais fluidez no viver. Entende? Então, não quer dizer religiosidade. Eu estou falando de Não. É. espiritualidade. E isso é Que é o fruto. encontro com a Mas própria observe, essência. É o encontro com a exato, mas própria observe, essência. exatamente, mas autoconhecimento, ele é doloroso, porque começa com autopercepção para que haja autointegração.
E onde é que está a dor, Clérison? Olha, existem níveis de dor. Existe a dor, digamos assim, a dor do karma, né? Digamos assim, essa palavra já se tornou não mais presa ao espiritismo, a dor do efeito da causa criada, a dor das impressões de você ter pensado tanto em comprar um celular, uma roupa, um vestido, que saiu dali, olha, graças a Deus eu saí dali sem ter comprado. Olha que felicidade. Pois Legal, você é, saiu dali e sim. conseguiu não comprar, beleza. Isso é exercício de Todavia, poder, né? É um exercício do pronto, poder. mas por conseguinte, ficam as impressões. Caramba, mas que era bonita era. Caramba, entende? Mas há o discernimento de não ter comprado, porque não agimos no piloto automático. E existe a dor, literalmente, de quem se integrou à experiência e, inevitavelmente, transformar um vício em virtude dói. Crescer dói, amadurecer dói, iluminar-se dói, santificar-se dói. Entende? Mas é Verdade. esse o processo de aceitação, de integração. Isso é autoconhecimento. Então eu vejo autoconhecimento mais atrelado à dor, mas não necessariamente pelo contrário, ao sofrimento. Pois uma vez autoconhecido, não há sofrimento. Afinal, onde há consciência, não há conflito. Mas onde há conhecimento, há conflito. Porque Exatamente. é a busca de poder. Isso. Eu estou verificando algumas pessoas falando sobre o pós da pandemia, né? Como é que a Certo. gente pode utilizar, nos apropriarmos do autoconhecimento diante dessa realidade que está aí. Então, enquanto a gente trabalhava com a aproximação das pessoas, uma integração, hoje nós estamos tendo que pensar em um distanciamento afetivo. Imagine, um distanciamento e manter a afetividade com o distanciamento. Perfeito. É o que vem aí. Primeiro, o impacto, a negação, como colocaram aí também, sobre essa negação desse isolamento, dessa angústia do isolamento, e agora o desafio, a dor e o sofrimento de enfrentarmos esse desafio, o pós-pandemia, que é algo Perfeito. que vai mexer muito, já está mexendo com a gente. Né? Mudança de hábito, mudança de rotina. E para nós brasileiros, e ainda quem mora na Bahia, sente muito isso, né? Um povo tão afetivo, de repente, ter que começar a mudar isso. Me permita também falar um pouquinho do que você acaba da pergunta que você respondeu. Eu acho que diante dessa dita pandemia, e é uma pandemia de fato, aprender, a gente foi convidado, tenho feito essa analogia, a estar nas nossas cavernas, seja nossas casas ou mais ainda nossas cavernas interiores, nossos abismos. A entrar nos abismos, a gente tem uma tendência a se apavorar, mas aí o grande desafio é não se apavorar. Então, existem vários aplicativos aí, Lojong, Medite-se, Meditopia, aplicativos de meditação, para que a gente aprenda com 30 segundos, 1 minuto, aprender a silenciar os pensamentos. Às vezes eu peço até um cliente que conte 100, 0, verbalmente, 99, 1, 98, 2, 97, 3. Quando ele chega a 50, 50, agora vá mentalmente. Porque aí a pessoa facilmente nota quando ela dispersa. Entende? A contagem ajuda, ela diz, caramba, ela aprende. Porque isso é um exercício, tal qual exercício físico, conjunto de atividade em menor espaço de tempo com maior intensidade, e a vida é labor, a vida é trabalho, a evolução exige isso, então eu preciso dar movimento também à minha parte psíquica, e logo eu preciso fazer exercício mental, porque a mente se decrépita. Então aprender práticas de reflexão, concentração e ou meditação ajuda muito. Então essa é a minha resposta à pergunta em particular, tá certo? Que aprenda a praticar, silenciar. E é simples, se você agora, observando isso, né, nossa live, nesse momento, só o ato de você fechar os olhos e observar a sua respiração, você já está no estado de atenção. É só isso. Mas, inevitavelmente, vai vir pensamentos. Ok, volte a sua respiração, volte, se for o caso, a contagem, volte a forma que você está inspirando, puxa 6, segura 3, solta 6, segura 3, ou puxa 4, 5 segundos e de imediato solta 7, 8 segundos. Só atento a um ponto. Isso é concentração, atenção focada em uma coisa. Está tomando banho? Algum momento a consciência vai despertar. E aí você dá atenção ao seu ato de banhar-se. Está se alimentando, a consciência despertou que você está comendo rápido. Começa a perceber o ato de se alimentar. No instante, a consciência sai dali, vai para outras demandas. Mas quando você se dá conta de novo que está cansado, que está agitado, tá vendo?
ela lembra, esse estado de meditação lembra, porque isso que é um estado de ser, não é uma técnica, é mais do que isso. A Sim. meditação nos lembra, porque é a consciência que nos lembra. Ela nos alerta, ela nos adverte, ela nos aconselha. Só que os pensamentos ofuscados, nossas lentes, de fato, ofuscadas, né, de tantos pensamentos, fazem com que a gente se disperse. Tem uma pergunta aqui, se você me permite, Sim. assim fazer, uma que nos fizeram, que foi assim, eu perguntei se o perdão é imposto, cada qual tem seu tempo, e você não é obrigado a conviver com essa pessoa. É que está a questão. Vou dar uma contribuição Ah, à Mariana, que aqui perguntou. Eu sempre brinco, viu? Não tem jeito. Se o outro me irrita, o outro revela que eu ainda reajo assim. sim. Ele pode ter as razões, ele pode estar errado, ele pode ter sido indelicado, grosseiro, o que for, mas quem sente aquilo sou eu. Responsabilizar o outro, como você bem colocou, não faz justo, né? Se vitimizar da situação. Agora, observe, o perdão não é uma questão de esquecimento, o perdão é fruto do autoconhecimento, da autointegração, da aceitação. É uma O perdão, escolha. pronto, pronto. O Também. perdão, a gente pode também dizer assim que o perdão é não cultivar sofrimento, entende? E não cultivar sofrimento pode ser essa escolha de se permitir a ser mais inteligente, a mais adaptativo, né, diante daquela situação. Agora, se eu Sim. não consigo conviver com essa outra pessoa, bom, o diálogo. Diálogo é escutar, escutar, escutar. E se o outro lhe permitir, dar uma sua percepção, mas sem ser uma comunicação violenta, agressiva, indelicada. Mas vai sair agressivamente se eu não escuto. Eu já fico me preparando para dar uma resposta. Então, qual é a estratégia? Coloque em palavras o que o outro lhe disse e pergunte a esse outro se faz sentido, se foi isso exatamente o que ele quis lhe dizer. Provavelmente você não vai colocar em palavras o que o outro lhe disse. O outro vai fazer algumas observações, alguns adendos que você não ouviu, você não escutou totalmente, você não foi tão empático a ele. Então, do mesmo modo, quando ele lhe confirmar, aí sim, agora você dá a sua percepção. E provavelmente você ou eu daríamos uma percepção mais sensível, mais aberta, porque quando o outro realmente lhe confirmou, é porque você realmente o escutou. Entende? Então, a questão realmente da ouvinte, a belíssima coisa, é que hoje, no estado de estarmos juntos, a gente já não pode fazer muitas escolhas, né? De não quero passar o dia inteiro só para não encarar fulano. Mas É. temos que entender que tudo é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, porque experiência não compreendida na teoria de campo, assim eu percebo que é a experiência que há de ser repetida muito provavelmente. Aquilo que Exato. resiste, persiste, então é experiência adiada. Mas são É. escolhas, como você bem colocou. É como assim, E aí eu sofro, né? a gente volta àquela tarefa, porque a gente precisa aprender nesse sentido, nesse movimento, né? A gente move nessa intenção. Quando você não sabe perdoar, é como nesse diálogo que foi sugerido, que é a melhor forma de entrar mesmo em um diálogo, é porque você já bloqueia o que você quer ouvir. Você já seleciona o que você quer ouvir. Quando o outro não fala aquilo que você quer ouvir, há uma resistência. Então, a partir do E, momento em que nós nos lançamos a uma escuta empática, é mais fácil perdoar. Tá? A dificuldade, eu uhum. entendo que a maior dificuldade que as pessoas têm de exercitar o perdão é justamente isso. Porque até quando vai ouvir, já vai com aquela forma, um tom. Até a expressão facial já é sim, sim, diga. Então, não tem uma forma de se abster desse juízo de valor que você atribui diante daquilo que está causando esse conflito Uhum. imperdoável. E isso é muito importante a gente rever. É importante olhar. A empatia é fundamental nessa condição. E, sem dúvida, ninguém dá para impor perdão a ninguém, né? Não há. Como a ouvinte, né? Não há. Não Cada há um tem seu como. tempo e ela está corretíssima. É. Agora, a estratégia nossa é como diminuir esse tempo? Que é aí que está o labuta, né? Porque, às vezes, eu brigo, na verdade, com alguém e passo semanas, meses, anos, 4 anos, 10 anos brigando com o mesmo, né? Alimentando aquilo. E aí, Isso. sim, eu estou colocando cada vez mais lenha na fogueira, né? Induzindo E esse realmente eu estou sofrimento, exatamente o provocando. sofrimento. Como Existindo. crescer com essa experiência dolorosa?
né? Como abreviar esse tempo? Isso só o autoconhecimento. Não vai ser com o cabeção, não vai ser com os pensamentos. A análise importa para nos dar uma direção, mas vai ser um processo de autoobservação mesmo, de se permitir escutar esse outro, a se integrar com aquilo que o outro revela. E aí, como você bem falou, logo também, a questão da humildade, entendo que verdadeiramente a humildade se faz através do autoconhecimento. Né? Não é à toa que a religião até pontua assim, só os humilhados serão exaltados, porque quem se exalta será humilhado. E é sábio isso, porque na medida que eu me exalto, é porque eu não aceito, na verdade, sou eu que estou me exaltando. Né? Aí eu não aceito, na verdade, a humilhação. Eu não aceito, tá vendo? Eu não me permito estar vulnerável, porque a vulnerabilidade na nossa cabeça é fragilidade, é fraqueza. Quando a vulnerabilidade verdadeiramente é o nosso poder, né, de se expandir, de crescer, de adquirir fortaleza e não orgulho, arrogância, soberba. Ora, já que se humilha pelo autoconhecimento, pela essa integração, aí sim pode, em particular, pode não, inevitavelmente, ocorre em si uma exaltação da natureza, não a minha, porque eu me exaltei, não. É a exaltação da natureza de dentro para fora. Isso. E é o que a gente dizia, é que não dá para precisar o que é essa exaltação. Alguns se exaltam a ponto de se curar, diz que é o santo, eu acredito que foi ela mesmo, né? Na sua intenção, no seu intento, na sua vibração, que é outra força mental humana, em prol de uma causa, e de uma abertura, de entrega, de uma fé, de uma convicção, uma confiança, uma certeza. E é essa extravagância da natureza que nos cura, mas não é a gente que se cura, de fato, é de dentro para fora. Assim percebo. Isso é autoconhecimento. Exatamente. E esse movimento que a gente faz de perceber o nosso sentir implica nas nossas ações. E o que eu vejo, quando você age em relação ao outro, em relação ao que está fora do sujeito, em relação a qualquer objeto, seja esse objeto o outro ou qualquer outra situação, quando a sua ação, você pode pensar sobre ela, mas a reação é que diz realmente como é que você está dentro do seu autoconhecimento, como é que é justamente a reação que pega a gente no improviso. E aí há uma manifestação da nossa forma de pensar e também em outras questões, com relação a domínio próprio, com relação a esse controle que se quer ter sobre as circunstâncias. Né? E observe que o controle, Josiane, é justamente com o saber, com o pensamento. Porque autoconhecimento não é controle, é domínio. Sim. É integração. Então, Isso. Diante desse movimento, em vez de eu querer ter o controle, é uma questão de uma morte interior. Por isso que a gente não quer se autoconhecer, mas é inevitável. É desagradável. Por isso que a gente sofre, porque a gente nega, a gente ignora, a gente rejeita, a gente resiste. Mas não tem como escapar. Agora, eu posso fazer isso de forma voluntária e consciente, usando da minha consciência em querer enveredar, em querer se integrar, em querer absorver o valor real e genuíno dessa experiência. Entende? Autoconhecimento é você estar com ciúmes, ok. E se você for falar, vai sair com indelicadeza, o fato é que quem reagiu com ciúmes é a sua natureza, dê atenção. E só saia quando essa sensação se aquecer em seu ser. Aí sim, agora você tem mais energia, mais integridade, mais, entende? Fluidez para poder falar com o outro. Mas não antes de ficar ali, nem que seja horas, se auto-observando naquela sensação e na sua respiração, por exemplo. Naquela sensação e tudo que em si acontece. Isso é o que favorece ao autoconhecimento verdadeiro, que começa com a autopercepção, para que haja autointegração e, por consequência, que não depende da gente, a autotransformação. Josiane, aí eu vi aí que já são 6h53. 6h53, aí você que vai... Isso. Então, já estamos finalizando, né? Para não cair e nós ficarmos sem nos despedirmos das pessoas que nos prestigiaram. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a você, Clérison, por esse momento aqui que a gente pôde trocar. Que bom. E também a todas as pessoas que estão aqui conosco, que vieram participar disso. Eu vi muita gente. Aí eu tô vendo Cíntia, Suyá, Vivi. Vamos, Vivi, a gente vai sair sim, Vivi. E vamos voltar também em outra oportunidade. Tá joia? Bruno, você chegou atrasado, meu filho.
Gente, bom ver vocês. Muito obrigada. E a gente está encerrando, bem? Um abraço grande para vocês. Beijo no coração. Obrigada, Bom, Cléris. minha amiga, mais Tchau. uma vez agradecer a você, minha amiga, agradecer a todos que aqui estiveram, os amigos. Paulo Teatro, acabei de ver aqui também, acaba de entrar. A todos, na verdade, suas perguntas. E que eles possam nos acompanhar, né? Porque tanto você e eu, como profissionais sensíveis ao processo do autoconhecimento, do crescimento humano, você hoje bem focada na educação, isso é muito legal, Que bom. né? E com crianças, adolescentes, né? Sim, Então, sim. é uma grande oportunidade, de fato, de criarmos e favorecer uma sociedade diferenciada. Isso. Obrigado a todos e que Obrigada. nos acompanhem, né? Nos Sim, respectivos Instagrams, vendo os nossos sim. trabalhos Qualquer e pergunta, participando do mesmo. pode mandar através do direct que a Ah, gente sim, muito fala. bom, que a gente Tá bom? responde. Contato da gente Obrigado, está minha aí. amiga. Você que. Tá bom? Beijo Josiane, grande, gente. obrigado, minha amiga. Obrigada, obrigada, carinho. Beijo. Tchau, Valeu, minha tchau, amiga. gente. Ida, Vou encerrar. tchau. Tchau.